Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, famílias do Imaculado Coração de Maria. Hoje o tema é a restauração das famílias e o Pai. Hoje e a partir de hoje nós vamos tratar do tema da paternidade. Nós vamos ver os motivos de nós começarmos por esse tema. A paternidade é o elemento essencial para a restauração das famílias. Inclusive, poderíamos dizer a restauração da paternidade, que está muito atacada e, consequentemente, muito destruída. Nós vamos, talvez, aqui perceber coisas que até agora nós não percebíamos na nossa família, tanto dos nossos pais quanto da nossa própria família atual, percebendo a importância da consideração da paternidade. Hoje nós vamos, a título de introdução, mostrar como se dá essa destruição da família pela destruição da paternidade e como a restauração do pai é fundamental para a restauração da família. Então eu convido você a compartilhar esses vídeos nas suas redes sociais com pessoas que provavelmente terão a sua vida impactada caso se encontrem com esse tipo de conteúdo. Talvez um pai ou alguém que não está entendendo ainda a função de pai, ou mesmo alguma mãe, mulher que queira perceber qual é a necessidade da restauração da paternidade dentro da sua família e assim, conhecendo isso, possa ajudar o seu marido, ajudar seu esposo, seu próprio pai ou seu avô, coisas assim. Compartilhe o vídeo. É muito importante para a mensagem dar o pleno cumprimento àquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos pediu, ensinar todos os povos, para que esta mensagem possa chegar a mais pessoas e assim atingir todos esses que nosso Senhor quer. Compartilhe nas suas redes sociais e também gostaria de aproveitar e pedir que você se inscreva no canal do Instituto Regina Coeli e também dê o like aí no vídeo, tá bom? Isso é muito importante. Agora, entrando no tema, vocês devem já perceber e notar que a dissolução da família é uma das feridas mais dramáticas da humanidade e provavelmente por suas consequências a que melhor explica a crise da contemporaneidade. Ou seja, nós conseguimos perceber por uma breve análise das coisas que o problema da sociedade é um problema de família. E agora nós vamos começar a perceber como é que este problema da família é um problema de pai, principalmente. E os pais vão ter que tomar consciência disso, caso queiram, no Imaculado Coração de Nossa Senhora, restaurar as suas famílias. Os pais precisam voltar a ser pais. Em que sentido? No sentido de que a Igreja sempre mostrou o que é a paternidade. A paternidade é uma presença que ensina. Ensina o quê? Ensina a vida de virtude, principalmente. Ou seja, a paternidade, vai dizer São Tomás de Aquino, é requisito para a virtude. É pelos conselhos paternos que nós conseguimos fazer com que os nossos filhos sejam virtuosos. E para isso precisa de uma presença, de tal forma que a ausência paterna é um problema drástico na nossa sociedade. Porque a ausência paterna, ela é um elemento destruidor da família. Note que nós não estamos aqui recriminando os pais que por necessidade estão ausentes das suas famílias. Pode ser que haja justificativas justamente para isso. Por exemplo, um médico que precisa cuidar de vidas
não consegue estar tão frequente na sua família quanto alguma outra pessoa. Por quê? Porque ele tem que estar ali no hospital trabalhando, né? Ou pessoas que viajam muito, porque esse é seu emprego. Uma ausência natural. Não é desta ausência que eu estou falando, mas é de uma ausência intencional. Uma ausência fruto de uma fuga. Quantos e quantos homens fogem da sua função de pai? E às vezes utilizam até a desculpa do trabalho. Ah, mas eu tenho que trabalhar muito, por isso que eu não posso estar ali. Quando às vezes poderia, mas não quer, e aí vai trabalhar, né? E isso nós precisamos nos conscientizar. É duro, homens, é difícil, né? Ser homem não é fácil. Ser pai é muito difícil, porém é necessário. O que você quer ser? Um homem moleque? Ou um moleque pai? Não, você tem que ser um homem maduro. E assim, na maturidade, como nós falávamos no vídeo passado, na maturidade, sermos pai. E olha o que triste é isso. A destruição da família não é um fato casual, ou seja, não é por acaso que a família está sendo destruída. Em muitos casos, é um objetivo. Não é consequência de uma dissolução natural e intrínseca, como o processo de envelhecimento de qualquer ser vivente. Não quer dizer que a família está se destruindo naturalmente. Não. Ela está sendo destruída intencionalmente, e agora eu completaria, através da destruição da paternidade em primeiro lugar. Quando os homens estão vivendo para os vícios aos quais tendem naturalmente, por uma propaganda anti-pai, por uma propaganda anti-paternidade, de tal forma que, não querendo ser pai, os homens vivam eternamente como crianças, porque fogem das suas tarefas de pai e assim destroem as suas famílias. Como o processo de envelhecimento não é um processo natural, senão fruto da erosão causada por agentes externos nocivos. Há uma propaganda anti-paternidade, há uma propaganda anti-família, há uma propaganda da cultura da morte contra as nossas famílias. E como isso se dá? Se dá por um ataque frontal à concepção espiritual de pai. Será que é tudo isso? Será que é tão drástico assim nós não termos a presença do pai? Será que o pai ali vivendo perdão. Será que o pai ali vivendo de uma forma infantil, ele está de fato fazendo tão mal para a sua família e para as demais famílias? Sim. E eu trago aqui alguns dados de pesquisas de diversas universidades, que eu não vou ficar citando porque o vídeo não tem essa pretensão, mas são universidades americanas, suecas, da Europa, da Espanha, Canadá e esses países que fazem grandes pesquisas nessa área, né, que por sinal no Brasil se faz pouco, intencionalmente também. Essas pesquisas mostram o impacto da ausência do pai nos filhos. Eu vou citar aqui alguns dados que mostram qual é este impacto. Primeiro deles, uma pesquisa feita no Progressive Policy Institute dos Estados Unidos. O crime está mais relacionado com as famílias monoparentais do que com a raça e a pobreza. O que é uma família monoparental? Uma família só com um pai ou só com uma mãe, né? O crime que nós vemos na sociedade, ele acontece mais em famílias com sua mãe ou seu pai do que com famílias pobres ou famílias vítimas de preconceito, por exemplo, preconceito de raça. Será que não é algo grave? E olha, temos mais. Segundo uma pesquisa feita no Texas,
a criança que cresce sem pai apresenta um risco maior de enfermidade mental, de ter dificuldades para controlar seus impulsos, de ser mais vulneráveis à pressão de seus pares e de ter problemas com a lei. A falta de pais constitui um fator de risco para a saúde mental do filho. Um filho sem pai é um filho sem limites. É um filho sem as virtudes que só um pai pode dar. E hoje nós não vemos tantas e tantas crianças sendo diagnosticadas, por exemplo, com déficit de atenção, hiperatividade. Muitos deles são realmente problemas fisioquímicos, fisiológicos, né, de ordem neurológica, mas eu acredito, e pela própria experiência, que muitos desses são porque não têm pai. Às vezes só tiveram um pai biológico, mas não tiveram um pai espiritual, lhe dando limites, corrigindo a sua atenção para que ele não tivesse um déficit de atenção, conduzindo essa sua atenção para coisas nobres e coisas elevadas. Se ele tivesse não permitido, esse pai, se estivesse presente, não permitido que o seu filho fosse tão ativo e assim inquieto e inconstante, ou seja, hiperativo. Talvez esse tipo de problema que nós estamos vendo nas nossas escolas, por exemplo, ou às vezes até na nossa própria família, possa ser corrigido com a presença do pai lá em casa. Portanto, pais, cumpram a sua função de mantenedores. Portanto, pais, busquemos trazer para as nossas famílias o dinheiro, os bens materiais, mas nós também precisamos de uma vez por todas entender que nós precisamos trazer Deus para dentro das nossas casas. Precisamos trazer virtude para dentro das nossas casas e para isso nós, pais, precisamos estar em casa quando nós tivermos que estar. Precisamos fazer a nossa função, precisamos ser responsáveis com esta nobre função de sermos pais. Senão, olha o que nós corremos riscos. Qual é o risco que nós corremos? Há uma correlação positiva entre a ausência e presença paterna e o desempenho acadêmico dos filhos. Assim como a ausência paterna eleva o risco de defasagem, a presença e a proximidade do pai está correlacionada com o maior desempenho na escola. Muitos pais só querem ver o boletim dos seus filhos, mas não querem estar com os seus filhos, dando para eles um incentivo de uma vida intelectual séria. E aí, nós vemos o quanto é importante a presença. Nos Estados Unidos, 70% dos delinquentes juvenis e dos homicidas menores de 22 anos e dos indivíduos conduzidos para violação das normas e outras ofensas sexuais graves cresceram sem pai. Quantos e quantos estão na cadeia porque não tiveram pais? Quantos e quantos se perderam na ideologia, se perderam nos pecados, se perderam no ateísmo porque não tiveram pais? Muitos, gente, nós precisamos entender isso. Muitos hoje estão virando ateus porque não têm pai. E aí vem Deus como um pai, tanto quanto o seu pai, e aí não querem esse Deus porque o seu pai foi um péssimo pai. É duro dizer isso, mas esta é a necessidade. Ou nós entendemos de uma vez por todas o que é a família, o que é a paternidade dentro da família, ou as nossas famílias serão engolidas pelas ideologias que a conduzirão ao quinto dos infernos. Portanto, pais, levem isso a sério. Eu não estou com brincadeira, nós não podemos brincar com isso de maneira alguma, porque a família é coisa de Deus e com Deus não se zomba, não se brinca. Agora, olha isso. Olha esses dados. 50% dos dependentes químicos na França e na Itália provêm de famílias monoparentais, ou seja, de famílias sem pai. 50% de quem é dependente químico não tem um pai presente. A taxa de homicídio e crimes violentos cometidos por menores de 20 anos é mais alta em comunidades com proporção maior de famílias sem pai.
A associação estatística entre a ausência do pai e a delinquência é mais forte que a que vincula fumar e câncer de pulmão e outras enfermidades cardiovasculares. É mais fácil você se livrar do câncer de pulmão fumando do que se livrar do crime sem um pai. É isto que essa estatística está dizendo. Olha a gravidade deste problema gigantesco, que é um problema fruto de uma propaganda antifamília e antipaternidade, que é a ausência do pai. Gente, vamos de uma vez por todas reassumir a paternidade, ou nós veremos o mundo tomando conta das nossas famílias. Façamos isso de uma vez por todas. Portanto, homens, sejam pais, e pais, sejam homens. Deixa de ser moleque. Não tem como falar de outro jeito. Por quê? Porque ferro se afia com ferro. Este vídeo aqui precisa chegar a muitos homens. Então compartilhe. Mande isso daqui para os seus pais. Ele vai ouvir a gente falando o seguinte: homens, sejam pais. E pais, sejam homens. Eu, enquanto pai, enquanto homem, eu preciso da sua presença compondo comigo este exército de homens restaurados no Imaculado Coração de Nossa Senhora. Vamos? É possível? Toda esta paternidade que não nos foi ensinada, é possível que Nossa Senhora e São José nos ensinem. Principalmente São José. Peçamos a intercessão de São José para que nós possamos assumir a nossa paternidade tanto quanto ele. A carência de paternidade acarreta à humanidade maiores perigos do que se possa trazer consigo um déficit equivalente de maternidade. O que ele está dizendo aqui? Que não conseguiremos restaurar as nossas famílias sem o pai. Com as mães sendo restauradas, vai ser difícil. Mas sem o pai, vai ser praticamente impossível. Nós precisamos restaurar a nossa masculinidade e a nossa paternidade. E por fim, o homem que não é pai passa a ser uma besta, um monstro, um assassino da vida, um coveiro de toda a cultura. Está aqui, diante dos nossos olhos, a imagem do Ocidente. E o ideal da era coletivista que nós estamos vivendo. Esta é a cara da nossa sociedade. Uma sociedade de vício, uma sociedade destruída psicologicamente, uma sociedade que não busca mais um alto nível de vida intelectual. Por quê? Aqui o autor está afirmando: é consequência da falta de paternidade. A paternidade precisa de uma vez por todas ser restaurada. Então, no Imaculado Coração de Nossa Senhora, rezemos e estejamos no coração dela, para dentro do coração dela, com os pais, com os nossos pais, pela oração, pela comunhão dos santos, nós possamos adquirir pela graça a paternidade que não nos foi ensinada, para que nós deixemos de ser aquilo que o mundo quer que nós sejamos, bestas, ou seja, pessoas infantilizadas que deixam de ser humanas naquilo que há de mais humano no humano, que é viver para o outro, ou seja, de viver enquanto pai, enquanto mãe. Mas agora o apelo aos pais. Pais, sejamos pais. Busquemos cada vez mais esta meta de sermos pais. No Imaculado Coração de Nossa Senhora. Busquemos restaurar as nossas famílias pela restauração da paternidade. E nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu Pai, no Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora, restaurará as nossas famílias nesta paternidade que Ele sempre desejou, para mim e para todos os homens, para você e para a sua família. Que Deus abençoe, que salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.